Graças a Deus. Então, vamos para o nosso texto de hoje do Evangelho, João 10, 22. Nós estivemos, então, acompanhando a vida de Jesus, desde seu nascimento, sua morte e ressurreição, e agora a gente vai voltar no tempo um pouco, e a gente vai começar a entrar um pouco nesse fluxo de que nós vamos começar a olhar para a obra de Jesus. Jesus ressuscitou, beleza. O que isso significa? O que a gente vai ver hoje. Jesus fez uma obra quando ele ressuscitou. Qual obra é essa? Qual o significado disso? Esse texto aqui já vai falar muito a respeito disso. Qual é a obra de Jesus na nossa vida? E vou falar para vocês, amados, esse é um texto incrível. Esse é um texto que eu sou apaixonado e, ao mesmo tempo, é um texto que me desafia muito. Desafia até as minhas convicções, me faz pensar. Eu quero que você seja levado a pensar hoje também nesse texto. João 10, do 22 ao 30. 22? 22 ao 30. Já acharam? Podemos ler? João 10, 22 a 30, então diz o seguinte, na NVI. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Senhor amado, querido, muito obrigado por esse texto que acabamos de ler. Sua palavra foi lida e sabemos que ela é viva e eficaz. Queremos aqui entender e aplicar a nossas vidas o que o teu texto diz. Traga a nós iluminação, traga a nós entendimento, para que a gente possa aplicar a nossa vida. Que não possa ser simplesmente um conhecimento adquirido, mas possa ser algo que modifique a forma com que nós nos relacionamos a Ti, que faça revelar a Sua glória e que nós chegamos mais perto de Ti. No nome do Seu Santo Filho Jesus. Amém. Então, queridos, aqui a gente está diante de um texto que, eu vou te falar, eu gosto muito desse método que a gente está tendo aqui de mais expositivo, que primeiro você tem um texto e depois a gente busca o sentido dele e a aplicação, porque dessa forma a gente não escolhe os temas. O tema vem pelo texto. Se o texto está falando, a gente fala o tema. E tem determinados temas que às vezes são espinhosos, que a gente não escolhe quando a gente vai escolher primeiro o tema e depois a gente procura o texto. E esse texto aqui é um exemplo disso. Eu nunca vi esse texto sendo pregado num domingo à noite, porque ele é um texto espinhoso, mas é um texto maravilhoso, um texto divino, que fala muito a respeito de Deus, fala muito a respeito da gente também. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado ao entender o que esse texto diz. Ele pode causar alguma pulga atrás da sua orelha, e tudo bem. Você pode pensar a respeito disso, a gente pode conversar a respeito disso, mas com certeza você vai sair daqui abençoado por ele. Então esse texto ele começa falando, nos situando no local e na época que acontecia. Então, no 22 já fala o seguinte: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Festa da dedicação
em Jerusalém. Já fala para a gente onde que estava, onde está situado Jerusalém. E a ocasião, a festa da dedicação. Alguém se lembra dessa festa no Antigo Testamento? Sinceramente, assim, eu me lembro, assim, essa festa no Antigo Testamento. Alguém se lembra? Vocês não vão se lembrar, porque não tem realmente no Antigo Testamento essa festa. Tem várias festas do Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos e tal, a gente se lembra. Mas essa festa não é citada antes. Festa da dedicação. Que festa é essa? Sabemos que os judeus tinham várias festas, um calendário extenso de celebrações. Mas que festa é essa festa da dedicação? Essa festa, ela foi instituída depois do último texto escrito no Antigo Testamento. Sabe esse período que tem entre acabar o Antigo Testamento e começar o Novo? Tem aí uns 400 anos de diferença. Foi nesse período que começou a celebrar essa festa, a festa da dedicação. E aconteceu por quê? Israel estava em guerra constantemente porque tinha grandes potências próximas dela, de Israel. Israel é um país pequeno, militarmente fraco comparado às grandes potências que tinham perto. E aí tinha a Assíria. A Assíria era um grande império daquele momento. E aconteceu então que Israel foi atacado pela Assíria, dentre muitos ataques que Israel sofreu. Então ele foi atacado pela Assíria. E aí tinha um cara lá chamado Epifanes, que ele era um imperador, rei, eu não sei qual era o título exatamente, mas ele era o líder lá da Assíria. E eles chegaram em Israel de forma muito violenta e de forma muito, digamos assim, para tirar a dignidade de Israel. Por quê? Eles não chegaram simplesmente roubando, atacando, o interesse deles lá em roubar, sei lá, plantação, enfim. Eles chegaram depredando símbolos que eram muito importantes para eles. E um desses símbolos era o templo. O templo era o centro da religião judaica daquele povo. Tudo era feito no templo, sacrifícios, eles iam para o templo fazer isso. E esse imperador, então, ele chegou lá e ele depredou o templo e ele fez cerimônias, enfim, coisas dentro do templo que era exatamente para ferir os israelitas. E isso realmente feriu bastante eles. Aconteceu que 3 anos depois levantou-se uma rebelião contra esse império assírio e eles conseguiram então expulsar esses caras, esses assírios. E o líder dessa rebelião era um cara chamado Judas Macabeus. E eles conseguiram então expulsar esse imperador Epifanes e restaurar o templo. Limparam o templo que tinha sido sujado com sangue de outros animais e tudo que não deveria ser feito dentro da religião judaica. Então eles foram lá, limparam, fizeram tudo certo, restabeleceram os sacrifícios. E nesse dia então que eles fizeram isso, foi uma grande festa na cidade. E aí ficou instituído então essa celebração, que ficou conhecido como Festa da Dedicação. Anualmente eles passaram a comemorar essa data que eles expulsaram o Império Assírio, celebrando essa festa. E uma característica importante dessa festa é que ela é celebrada durante 9 dias. E eles começaram a utilizar aí o menorá, que é aquele candelabro de 9 pontas. Você já deve ter visto, é um símbolo aqui, ó. Ali tem aquele, não sei se vocês conseguem ver ali, tem aquele castiçal ali, ele se chama menorá. Aquele ali tem quantas pontas? Tem 7, né? O que era utilizado na festa da dedicação era o de 9. Por quê? Uma luz para cada dia. Eles acendiam todas as luzes e é o contrário. Eles acendem uma luz a cada dia e no último dia estão todas acesas. 9 luzes, 9 dias. E também, então, ela ficou conhecida como Festa das Luzes por conta disso. Porque eles acendiam as luzes e a cidade ficava iluminada durante esses dias. E hoje ela é lembrada, e alguns judeus, até cristãos comemoram. Eu não acho isso válido,
porque não é a nossa história, é a história deles, que comemora-se a festa das luzes, que é exatamente no período do Natal. Então, é muito comum os judeus comemorarem no Natal a festa das luzes. Vocês devem... Eu já vi cristãos próximos meus fazendo isso, celebrando a festa das luzes na época do Natal. Acho que a gente tem que comemorar o nascimento de Jesus e não a expulsão dos assírios. Vamos celebrar o nascimento de Jesus, a festa das luzes. Mas essa festa, então, era isso, a festa da dedicação. E eles estavam lá, então, para isso, em Jerusalém, Jesus e seus discípulos para a celebração da festa da dedicação nesse período. Local, então, Jerusalém, já diz no versículo 22. Mas, especificamente, fala o seguinte, era inverno. Muito legal ele colocar situar a gente falando assim, era inverno. Ou seja, no fim do ano, lá no hemisfério norte, inverno lá no fim do ano, época do Natal. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão, mais especificamente ainda. Ele estava no templo, celebrando aquela festa, e num lugar chamado Pórtico de Salomão. O que é o Pórtico de Salomão? O Pórtico de Salomão é um local do templo. O templo, ele não era só... A gente tem a imagem, a gente pensa no templo, a gente tem a imagem só daquele prédio, onde lá dentro é feito os sacrifícios. Mas ele tem uma estrutura por fora também. O mais famoso local dele é o pátio do templo, onde tem várias cenas, por exemplo, duas pessoas fazendo vendas no pátio do templo, mas existe toda uma estrutura por fora do templo, um complexo. E aí tem esse pátio, e aí tem uma outra região, mais por fora ainda desse pátio, que é uma região coberta e que tem colunas. É como se fossem toldos. Pensa num toldo, um corredor que tem um toldo. Isso era o Pórtico de Salomão. E ele cruzava assim ao redor inteiro do templo, tá? Ele cruzava o templo. E era uma região que as pessoas ficavam ali, nesse local, o Pórtico de Salomão, então, nesse todo. Então, eles estavam lá no templo para essa celebração. Jesus estava debaixo desse toldo, o Pórtico de Salomão. Daí, chegaram essas pessoas à volta dele para fazer essa pergunta, que é muito interessante. Novamente, 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará no suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Aqui vai mais uma vez a pergunta que aparece recorrentemente na história de Jesus, sobre a sua identidade. Parece que eu estou sendo repetitivo aqui, porque sempre a gente bate nessa tecla. Mas eu não... É engraçado, que essa leitura também faz a gente ver coisas que a gente não via antes. Eu não via o quanto Jesus era questionado sobre a sua identidade. Mas aqui, mais uma vez, ele é questionado sobre a sua identidade. Jesus, quem é você de fato? Você realmente é o Messias? Você realmente é o Cristo? As pessoas questionavam. Tinha gente que dizia que sim, mas ele não falava abertamente com essas palavras. Ele não falava assim. Eles queriam. Os judeus queriam que ele falasse. Eu sou o Messias. E ele não falava. Então, os caras chegaram e deram uma carteirada nele lá, chegaram e botaram ele no canto e falou, e aí, Jesus, como é que é? Tu é o Messias mesmo ou não? Fala pra gente agora, se você é. E Jesus, sempre naquela sabedoria, dá aquelas respostas que vão desviando. O que ele fala? Eu já disse, mas vocês não entendem, vocês não querem crer. As minhas obras falam por mim. Aqui ele está falando que sim, só que deixando ambíguo. E ele não vai falar exatamente isso. Mas tem um momento que ele fala que ele é o Messias. Vocês lembram disso? Tem um momento só, tem um diálogo com uma pessoa que ele fala assim, eu sou o Messias. É o diálogo com a mulher samaritana. Ele fala com essas palavras. É muito curioso, porque ele fala individualmente para uma pessoa. Ele não chega na multidão e fala assim, galera, eu sou o Messias. Mas ele fala individualmente, só para aquela mulher que ela precisava ouvir. Eu acho muito curioso como Jesus faz isso. E aqui então vem a resposta dele. Qual é a resposta de Jesus? Você é o Messias de fato? Você é o Cristo que a gente espera? E a resposta de Jesus é essa. Eu já disse, mas vocês não creem. As minhas obras que eu faço
que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. E aqui a gente vai entrar nesse trecho principal, do 27 até o 29, que é onde eu vou trazer o coração aqui do estudo de hoje. Quem é Jesus? Qual a obra dele? E quem nós somos para Jesus, diante de Jesus? Quem nós somos? Então, nós vamos aprender hoje aqui 5 coisas a respeito de nós, como rebanho de Jesus. A primeira é que as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz do pastor. A segunda é que as ovelhas, elas são conhecidas pelo pastor. A terceira é que as ovelhas seguem o pastor. Na quarta é que as ovelhas, elas recebem a vida eterna. E a quinta é que as ovelhas recebem a segurança eterna. Vamos ver cada uma delas rapidamente. Então, lá no versículo 27, ele começa a falar. O que ele diz? Ele fala o seguinte: eu lhes dou... Perdão, esse é o 28. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. O primeiro ponto que Jesus fala é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui é muito importante como essa questão do ouvir, ela impacta a gente. A Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Jesus fala e a gente ouve, isso gera fé na gente. Isso gera fé de que nós somos ovelhas dele, de que ele é o Cristo. Toda a questão aqui é de que se realmente ele é o Cristo, aqueles que ouvem e têm fé que ele de fato é o Cristo, essas são as ovelhas dele. E daqui a importância de nós falarmos. É aqui a importância da gente falar que ele é o Cristo. Nós somos a voz de Deus para a humanidade. Como crerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? A importância de nós falarmos, a importância de explicitamente a gente chegar e falar assim: Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Cristo, Jesus morreu e ressuscitou. E assim as pessoas ouvirão a voz e as pessoas virão a crer. É muito importante que a gente fale explicitamente nos púlpitos, nas ruas, para os nossos parentes. A gente tem essa esperança de que pelos nossos atos a gente vai levar a pessoa que convive com a gente a se converter. É um bom testemunho, mas a falar explicitamente é muito importante. Esse ouvir que gera fé. A gente tem que falar explicitamente que Jesus morreu e ele ressuscitou e ele é Cristo. Dessa forma as pessoas vão ouvir, elas vão crer e elas vão se tornar então ovelhas desse rebanho também. O segundo ponto é que as ovelhas, elas são conhecidas pelo pastor. Jesus continua, ele fala o seguinte: as minhas ovelhas, elas ouvem minhas vozes, eu as conheço. Eu as conheço. Jesus conhece pessoalmente cada um do seu rebanho. Tem outras ilustrações na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, a ovelha perdida. Tem as 99 aqui, e Jesus, o pastor, ele sente a falta especificamente daquela. É a fulaninha de tal. É aquela ovelha que tem uma manchinha aqui. Eu estou sentindo falta dela. Jesus conhece especificamente cada um do seu rebanho. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece você pessoalmente. Você é uma ovelha do seu rebanho? Ele sabe da sua dor, do seu sofrimento, ele sabe da sua necessidade. E ele está disposto a ouvir, ele está disposto a atender. Não é uma relação sem pessoalidade, é uma relação pessoal. Jesus, ele tem uma relação com a sua ovelha, com o seu rebanho. Eu as conheço, ele fala. Eu conheço cada uma. Ele conhece a gente, embora mesmo nós sejamos diferentes e específicos, ele conhece a gente individualmente. E por isso a gente pode ter segurança de que ele vai cuidar da gente. Terceiro, as ovelhas seguem o pastor. E ele continua falando.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E elas me seguem. É uma sequência aqui, você percebe isso? Elas ouvem a voz, eu conheço elas e elas me seguem. O seguir é uma consequência de você ser parte do rebanho, é uma consequência de você já ter ouvido a voz do pastor e crido nele e seguir. Não há como a gente querer ser ovelha, a gente querer ser rebanho sem segui-lo. Seguindo na direção contrária, falando que é ovelha. Não. Para a gente ser ovelha, a gente tem que estar no rebanho dele. E é muito interessante aqui porque ele fala que a gente segue. Não é aquele pastor que empurra. Você já viu um cão pastoreando? Um cão pastoreia pelo medo. As ovelhas sentem medo do cão pastoreando. Ele vai encurralando as ovelhas e elas vão ficando sem espaço. E o cão conduz as ovelhas para onde ele quer. Pelo medo. Elas são forçadas a ir para aquele lugar. Jesus não é o cão. Jesus não é o cão. Mas ele não é o cão pastor. Ele é um pastor que ele chama e as ovelhas vêm. As ovelhas vêm voluntariamente. Ele não força. Ele não impõe. Ele chama. As ovelhas ouvem a sua voz e falam: eu vou, eu quero ir. Jesus é um pastor que lidera com humildade, com delicadeza, com mansidão, e não pelo medo, não empurrando, não tirando a escolha e falando: você tem que ir. Fala assim: venha comigo. Ele é esse pastor. E o que nós devemos fazer? Responder a sua voz e ir. Confiar e ir. Ele é esse pastor. 4. As ovelhas então recebem a vida eterna. Continuando aqui, ele fala o seguinte, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. É um presente. É o pastor quem dá a vida eterna. Você vê como é toda uma obra do pastor. A ovelha que é totalmente paciente. Ele chama. A gente vai e recebe o presente. A vida eterna é como um presente. Não é que a ovelha fez por merecer, porque ela foi até a vida eterna. É o pastor quem fez tudo, cuidou e dá de presente a vida eterna. Às vezes a gente tem muito essa questão ainda de fazer por merecer, e a gente bota muita glória de quem nós somos em Cristo nas nossas ações. De que, eu não peco, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado, eu estou na igreja todo dia, eu venho sempre aos domingos, eu estou praticando a ceia, eu dou meu dízimo, então eu sou merecedor. Aquele enfatiza nitidamente que a salvação não é nosso mérito, que a salvação é mérito do pastor. A salvação é mérito de Cristo, é Ele quem conduz, é Ele quem nos leva à salvação e é Ele quem dá a salvação de graça. É uma graça, é um presente. Os méritos da salvação eles não são nossos, ele é de Cristo totalmente. O mérito da salvação é de Cristo. E por isso que a gente tem que dar graças a Ele. Olha como novamente, a gente lendo as Escrituras, a gente acaba glorificando a Deus. E a gente não olha para a gente. Sabe qual é a forma com que, modernamente, muitas igrejas elas leem uma passagem como essa? Elas leem dessa forma: eu sou amado, eu sou querido, eu sou ovelhinha, e Jesus me ama porque eu sou ovelhinha perdida, eu sou merecedor desse amor, eu sou o ponto fraco de Deus, e Deus ele vai fazer tudo por mim. Eu. Vê como que é diferente? Quando o que esse texto realmente fala é: Ele é o pastor, Ele é o bom pastor, Ele é bom, Ele é fiel, Ele dá a salvação de presente. É sempre nele, é isso que o texto fala. E a nossa modernidade inverte. E a gente
quem eu gostaria de ser, para que eu seja uma pessoa mais importante, quando a Bíblia fala o contrário. O mérito não é meu, o mérito é de Cristo. Ele é merecedor da glória. E por último, as ovelhas, elas recebem a segurança eterna. Queridos, agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque isso aqui pode mudar a sua forma de ver várias coisas. Talvez você nunca tenha se deparado com isso na Bíblia. Mas aqui traz uma verdade incrível. Diz o seguinte, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim, que é o maior de todos, ninguém pode as arrancar das mãos do meu Pai. Entenderam aqui? Forte isso? O que Jesus está falando aqui? Nós já vimos que a salvação não é mérito nosso. Já vimos que a salvação é mérito de Cristo. Ele é o pastor, ele que nos conduz à salvação. Mas mais do que isso, ele está falando aqui que aqueles que estão no rebanho dele não vão ser perdidos. Não pelo mérito da ovelha, mas pelo mérito do pastor, porque ele é o bom pastor que cuida do seu rebanho. O que isso significa, então? Que Jesus ele nos dá a certeza da salvação. Você pode ter certeza da sua salvação? Se alguém te perguntar assim, querido, você vai ser salvo? O que você responderia? Eu responderia, sim, com certeza. Como você pode ter com tanta convicção? Você é uma pessoa perfeita? Não, porque o mérito não é meu, o mérito é do pastor, ele que cuida de mim. Ele que não vai deixar o seu rebanho se dispersar. Ele que não vai deixar uma ovelha ser perdida, ele vai trazer de volta. Porque o mérito não é meu, o mérito não é da ovelha, o mérito é do pastor. E é isso que ele está falando aqui. Ninguém pode tirá-la das minhas mãos. Ninguém. Quem é que pode tirar das mãos? Deus a deu. Olha só, vamos reler esse trecho. Se você puder abrir aí novamente para você mesmo ler. Esse trecho é maravilhoso. 10, 28. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar das minhas mãos. O meu Pai que as deu para mim é maior de todos. Ninguém pode arrancá-la das mãos dos meus pais, do meu Pai. Está aqui, ó, na mão de Deus. Deus deu para Jesus. Deus Pai. O Pai deu para Jesus. Essas são as suas ovelhas. Eu estou te dando. Então elas estão na mão de Deus. Quem é que vai tirar as ovelhas da mão de Deus? Quem é que tem poder para arrancar uma ovelha da mão de Deus? Em outra passagem fala, quem nos separará do amor de Deus? Perigo de morte? Nudez? Necessidade? O que pode separar a gente do amor de Deus? Nada. E quem poderia ter o poder de separar de Deus? O diabo teria? Não. Nem mesmo o diabo tem o poder de tirar uma ovelha da mão de Deus, porque está na mão de Deus. Ele é superior, ele é supremo. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós somos o seu rebanho, nós estamos na mão de Deus e ninguém pode nos tirar. Por isso nós podemos ter segurança de que Ele vai ser fiel até o fim. Não eu vou ser fiel até o fim. Ele vai ser fiel até o fim. E Ele vai me deixar dentro do seu rebanho. E Ele vai nos fazer fiel, porque a nossa fidelidade vai alcançar a fidelidade dEle. Nós vamos ser transformados até chegarmos à estatura de Cristo. Por isso nós podemos ter segurança da salvação. Veja que maravilha. Veja que graça. Veja que mensagem sublime. Ninguém pode tirar nossa salvação, porque Deus nos deu de presente. Agora, você tem que ser a ovelha dele. Como a gente acabou de falar, ele não empurra, ele não força, ele chama.
Você só tem que ir. Ele chama, você ouve a voz dele e vem. Ele não vai te obrigar, ele não obriga ninguém a ser parte do rebanho. Se você não quiser ser parte do rebanho, é uma escolha que você tem. Mas uma vez que você está no rebanho dele, ele vai cuidar de você. E você não vai sair desse rebanho e ninguém vai te tirar das mãos de Deus, porque ele vai cuidar, pela honra e pela glória dele, não pela nossa, mas pelo mérito de Jesus. Quem impedirá? Quem impedirá? Que tamanha maravilha, gente. Eu fico emocionado ao ler um trecho como esse. E é um trecho difícil. Você vai perceber aí, talvez na sua cabeça esteja rolando várias coisas, de que isso tem muitas implicações. Talvez seja tema para outros estudos. Quais são as implicações disso? O que isso significa? Ninguém pode tirar alguém do rebanho de Jesus. Mas é isso que o texto fala. E é por isso que eu gosto dessa forma mais expositiva, porque a gente prega o que está na Bíblia. E é isso que a Bíblia acabou de falar para a gente. A gente vai digerir isso e a gente vai levar isso para o nosso dia a dia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, mais uma vez, por tão grande salvação, por tão maravilhosa notícia de saber que nós somos ovelhas do bom pastor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor nos leva a pastos verdes. O Senhor cuida da gente, o Senhor não nos deixa ser perdido, não deixa devorador, lobos, roubar ovelhas do seu rebanho, porque Tu és o bom pastor. O Senhor cuida da gente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa salvação. Muito obrigado porque nós podemos falar que, apesar da nossa falta de méritos, o Senhor tem todos os méritos. O Senhor nos constitui rebanho e ovelhas queridas. Nos faz, Senhor Deus, humildes o suficiente para reconhecer que nós precisamos de Ti a cada dia. Como ovelhas, nós precisamos de Ti para se alimentar, para beber, para ter segurança. Nos dê força para continuar nesse rebanho, para que nós não nos percamos para a direita nem para a esquerda, mas para que nós estejamos juntos. E assim nós podemos ter a segurança que o Senhor vai cuidar da gente, que o Senhor vai estar nos cuidando debaixo das Suas asas, da Sua proteção. Muito obrigado, somos gratos a Ti, Senhor. Agora nos leve segurança para nossas casas, nossos lares, que nós tenhamos um dia abençoado com nossas famílias. Abençoa as mães, que elas possam ter momentos bons com seus filhos, e nós, como filhos, possamos também. Abençoa aqueles que também não têm mais a oportunidade de dar um abraço em sua mãe. Conforta os corações daqueles que choram, daqueles que estão desamparados nesse dia. Leva a eles, Senhor Deus, segurança, Senhor Deus, e conforto também. Nos traga mais à noite para celebrarmos a Tua morte e ressurreição, celebrando a Sua ceia, e que possamos estar aqui glorificando o Seu nome mais uma vez. Porque o Senhor é grande e é digno de ser louvado. Amém e amém. Graças a Deus.